Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, tem bastante conteúdo aí para ajudar no concurso, na faculdade, na pós-graduação, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante no crescimento do canal simples aqui na casa do professor, na sala, mas o importante é essa troca de informações, vocês aprendendo através do vídeo, eu aprendendo através dos comentários, a gente vai se ajudando e formando uma educação de qualidade. Tá bom? Então, pessoal, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele joinha positivo e vem com o tio. Pessoal, o tema de hoje, relação contemporânea, escola-família. Relações contemporâneas, escola-família. Pessoal, antigamente, lá na época dos jesuítas, quando começou a educação aqui no Brasil, a igreja, ela já tinha um planejamento próprio, ela já determinava como é que ia acontecer as coisas, como é que ia ser a educação, ninguém podia intervir, a educação, a escola era só para filho de ricos, inclusive nem os ricos poderiam opinar, porque só a igreja determinava as coisas e aquilo não podia ser mudado, questionado, nada. Hoje isso não pode acontecer. Quando a gente fala de relações contemporâneas, pessoal, o que quer dizer contemporâneo? Hoje, o agora, o momento atual que nós estamos vivendo. E a relação contemporânea da escola com a família, ela tem que ser como, pessoal? Primeiramente, o professor, ele precisa conhecer o ambiente familiar do aluno, o ambiente cultural do aluno, porque, gente, através da cultura da comunidade local é que você vai conseguir começar a trabalhar o seu projeto pedagógico. O professor não pode, por exemplo, vou trazer, olha gente, é lá onde eu moro, tem um negócio tão legal, eu vou passar para vocês. Gente, se a criança não convive com aquilo, ela não conhece aquilo, ela não vai filtrar, aquilo não vai fazer sentido para ela, e ela não vai conceber o aprendizado. Gente, essa questão do ambiente familiar também conta muito, porque às vezes você quer aplicar ali uma família tradicional, fala assim, olha aqui, lá na casa de vocês, o papai e a mamãe, às vezes a maioria das crianças tem dois pais, tem duas mães, às vezes, o meu caso, por exemplo, que morei com os avós a vida toda, né, e aí quando chegava lá dia das mães, dia dos pais, eu ficava triste, porque eu não tinha uma mãe, não tinha um pai ali para me acompanhar na escola. Tinha uma avó, um avô, e eu sentia que eu não fazia parte daquilo. E às vezes as professoras davam aquela maquiada, falavam assim, não, olha, mãe é a que cria, pai é o que cria, mas eu que tinha 6 anos de idade, gente, aquilo para mim não fazia sentido, porque para mim pai era pai, mãe era mãe, avó era avó, avó não era mãe. Então eu chegava no dia das mães, gente, eu ficava triste porque eu não tinha uma mãe, eu não tinha um pai, eu não... Entende, gente? Então o professor precisa conhecer o ambiente familiar, porque a partir da realidade familiar dessas crianças, a partir da realidade daquele meio em que ele trabalha, ele vai conseguir montar um projeto que faça sentido para aquelas crianças e que também a criança ali não se sinta excluída de alguma forma. Ele precisa conhecer, pessoal, nós como educadores, a escola precisa conhecer a melhor forma, gente, como esse aluno aprende, como é que ele se desenvolve. Se não adianta você ir lá e dar um lápis, um caderno e falar, desenha aí um desenho qualquer, vou contar uma história, você desenha a história aí. A criança não vai entender. Então qual que é a melhor forma que ela aprende? É com tinta, é com música, é ouvindo uma história, é se expressando numa roda de conversa, principalmente porque, pessoal, a educação infantil ela não é conteudista, você não pode tudo se representar no papel, não. Olha, você pode dar uma atividade, você conta uma história e a criança vai lá e ela vai contar a história do jeito dela, ela vai dizer o que ela entendeu, isso aí já é uma atividade, você não tem necessariamente que ter um papel escrito ali para dizer, olha, eu dei aula hoje. A educação infantil ela é baseada, gente, na ludicidade, não no conteúdo. Então, o professor precisa conhecer a melhor forma que aquele aluno aprende, que ele se desenvolve e trabalhar a partir disso, porque, aliás, o foco da educação é o educando. Então, o educando não tem que se adequar ao sistema, ao método de ensino do professor. O professor tem que se adequar à forma como o educando aprende. Tá? Então, isso é muito importante. A valorização, pessoal, dos conhecimentos prévios do aluno e do seu aprendizado pessoal. Mário Sérgio Cortella, ele gosta muito de dizer que quando o aluno chega na escola, ele já chega com 5.000 horas de conhecimento, ou seja, o aluno não chega na escola cru, ele não chega na escola sem saber de nada e o professor vai lá e despeja conteúdo nele. Não, o aluno ele tem um conhecimento prévio, ele tem toda uma cultura formada antes dele chegar na escola, é uma socialização, um aprendizado pessoal que ele foi realizando antes de chegar na escola. E isso tem que ser valorizado pela escola, pelo educador. Tá? Não pode chegar lá e achar que a criança não sabe nada e você tem que ensinar tudo para ele. Gente, a escola e a família devem ter um relacionamento de parceria. O que é essa parceria? A escola e a família, elas devem ajudar umas às outras. Hoje nós temos uma realidade muito triste
em que as famílias elas veem muito a escola como um vilão, como um inimigo ali, e na verdade não é assim, gente. Nós temos que mudar essa visão da família, mostrar que nós estamos ali para ajudar, que nós estamos ali para auxiliar eles, e às vezes quando a gente fala ajudar, a família fala, como é que você vai melhorar? Você vai me dar dinheiro? Não é dinheiro, é ajudar na forma cultural, ajudar na forma de formar novos cidadãos, cidadãos críticos, cidadãos conscientes que não aceitem as coisas passivamente, que não sejam enganados aí por governantes corruptos que chegam lá na época de eleição e prometem um monte de coisa, enganam as pessoas porque têm o dom da palavra, então falam bem e convence a muitos ali, e quando se elegem nem lembra que o seu bairro existe, nem lembra que a cidade tem algum bairro com o nome do seu. Então, para você formar esses cidadãos conscientes, você precisa muito dessa parceria da escola com a família. Tá? A família precisa entender que a escola está ali para ajudar, e a escola precisa também que a família esteja ali para auxiliar no nosso ensino. Porque se a família chega e fala assim, tudo que essa escola faz aí eu não concordo. Gente, então você não vai conseguir progredir. Para isso, para que a família entenda o que acontece, para que ela tenha essa parceria, gente, é necessário que a família participe e tenha conhecimento da proposta pedagógica da escola, que ela participe da elaboração da proposta pedagógica, para que ela entenda que os projetos que vão ser trabalhados têm a ver com a realidade deles, com a realidade local, e que a partir daí nós vamos estar buscando construir uma sociedade mais justa e perfeita. Então precisa, gente, é necessário essa parceria, e é necessário que a família tenha esse conhecimento e participe da elaboração da proposta pedagógica também. Tá? A escola, gente, ela deve se articular com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Gente, o que isso quer dizer? Articulação, pessoal. O que quer dizer articulação? Articulado. Dobradiça. É o mesmo que uma dobradiça, né? Olha aqui, a articulação do braço, tá vendo? Que movimenta, como se fosse uma dobradiça. Então, assim, articulação é o que, pessoal? A escola, ela não pode ser rígida e falar, olha, tá aqui o nosso projeto de trabalho e aí preciso que vocês apoiem. Não, de forma nenhuma. Tá? A família também não pode chegar e falar assim, olha, eu acho que isso está errado, eu acho que tem que ser dessa forma. Não, articulação. Um tem que trabalhar em conjunto com o outro, um apoiando o outro, e um buscando ali se adequar à necessidade do outro, para que os dois caminhem junto, tendo o educando como objetivo principal, tendo o educando como foco, tendo o educando como o princípio norteador, o centro da educação. Assim, pessoal, com essa articulação, com essa parceria entre a família e a escola, nós vamos conseguir, gente, ter um cidadão, formar, né, um cidadão crítico, um cidadão mas com uma educação integral, um cidadão completo. E a gente precisa criar, a partir disso, o processo de integração da sociedade com a escola. E integrar, gente, é justamente o que? Juntar. Você precisa manter a comunidade escolar dentro da escola através de projetos de apresentação, como que chama lá? Conselho participativo com os pais, para que os pais entendam ali que a escola está ali para ajudar, para somar, para auxiliá-los na educação dos filhos, porque assim, o Cortella também tem um texto que ele fala assim, uma palestra ou uma entrevista, em que ele menciona que uma vez um pai falou para ele, professor, como que eu posso fazer para ajudar a escola na educação do meu filho? E o Cortella disse que falou para aquele pai assim, não, mas o senhor está enganado, não é o senhor que tem que ajudar a escola na educação do seu filho, a escola é que está ali para ajudar o senhor na educação do seu filho. Então, não pode haver essa inversão. Então, essa integração é importante para que a família conheça o seu papel na educação da criança, a escola conheça o seu papel na educação da criança, e juntos possamos trabalhar para essa formação integral do educando. Essa relação entre a escola e a família e a comunidade, ela deve ter uma relação muito estreita. Deve estar sempre próximas uma da outra, trabalhando juntas em prol do aprendizado. Pessoal, isso aqui está muito ligado no que eu acabei de falar. A relação entre a escola, a família e a comunidade escolar, quando a gente fala família, é a família do aluno. Comunidade é o quê? O meio em que ele vive, os vizinhos, o comércio, o local, né? Isso é a comunidade escolar. Então, essa relação entre a escola, a família e a comunidade escolar, ela deve ser estreita, ou seja, todos devem estar sempre em contato com o outro, trabalhando, sugerindo, dando ideias, e um ajudando o outro, auxiliando o outro,
trabalhando em prol das crianças, em prol de um aprendizado melhor para elas, tá? Então, tem que estar sempre juntas ali, tem que ser uma relação estreita, não pode ser uma coisa esporádica, ó, vamos se encontrar uma vez no ano, não. Tem que estar sempre junto ali, trabalhando junto, tá? O professor, pessoal, ele deve colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. O que isso quer dizer? Quando eu falo professor deve colaborar através de atividades, através de projetos, através de apresentações, através de oficinas, através do dia do desafio, fazer atividades com os pais e com as crianças. Então, o professor, ele vai ter as ferramentas ali. O que é a ferramenta, pessoal? As atividades, os projetos, as coisas propostas ali para trazer o pai na escola para garantir essa articulação entre a escola e a família. Mesmo até porque quando ele vai montar um projetinho ali, o pai vai falar, olha, eu tive uma ideia legal, eu vou fazer assim, e cada um vai colocando uma peça e vai enriquecendo o nosso quebra-cabeça da educação. Tá? Então, o professor tem a ferramenta ali, ele tem que ser um colaborador nessa articulação da escola com a família. A participação das comunidades, pessoal, da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes é de suma importância. Também já falei isso agora há pouco, tá tudo muito ligado uma coisa na outra e isso é muito positivo, pessoal. A participação da comunidade escolar, do conselho escolar, é muito importante, gente, na escola. Justamente por quê? Porque a comunidade escolar, os pais têm que entender qual é o projeto, qual é a identidade da escola, como que a escola está trabalhando. Só assim o pai e a mãe podem auxiliar a escola e para a gente estar trabalhando uma melhor educação para a criança, tá? Então eles têm que fazer eles têm que fazer parte, gente, do conselho escolar, dessa ligação com a escola, tá? Então a participação da comunidade escolar é de suma importância na escola, para o desenvolvimento. Para fazer a ligação da educação com a sociedade, é necessário, primeiramente, a articulação da escola, família e a comunidade. Mais uma vez aí falando de articulação. Então, para fazer uma ligação da educação com a sociedade, ó, tá aqui, né? Nós temos aqui, inclusive, eu vou fazer até uma brincadeira, né? Puxa, eu não lembro agora se é o Henri Vallon que defendia isso, não lembro agora, que tem lá o desenvolvimento real, o desenvolvimento potencial e o ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, né? Que é o quê? É a ligação entre esses dois parâmetros. Desenvolvimento real é o que a criança já aprendeu. O desenvolvimento potencial é o que ela pode aprender na escola. E como que a gente vai chegar um no outro aqui? O que ela sabe com o que ela pode saber. A zona de desenvolvimento proximal são o quê? Os projetos, as atividades, todo o aprendizado que ela vai adquirir para fazer a ponte entre esses dois aprendizados. Então, pessoal, a ligação entre a educação e a sociedade é o quê, pessoal? A articulação da escola, família e comunidade. Trabalhando em conjunto, respeitando um ao outro, cada um dando uma ideia, e aí a educação vai fluindo. Pessoal, a aula ficou bem curtinha, deixa eu ver, acho que não deu nem 15 minutos aqui. Não deu nem